Olá, tudo bem? É bom estar com você aqui novamente. Estou fazendo a minha leitura devocional, como faço todas as manhãs. Então, para você que está chegando, um bom dia. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2022 e eu estou aqui, como disse, fazendo a minha devocional, lendo o Novo Testamento, as palavras de Jesus, e quero compartilhar com você algumas coisas que me chamaram a atenção na leitura dessa manhã. Tem um texto aqui em Marcos capítulo 12, no Evangelho de Marcos capítulo 12, verso 24, onde Jesus diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está falando aqui para os fariseus, que eram uma elite religiosa dos seus dias, para os escribas e para os doutores da lei de Moisés, aqueles que estudavam as leis de Moisés, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros de Moisés. Eles estudavam letra por letra, até os mínimos detalhes, né? Pontuação, acento, eles estudavam. E Jesus disse para eles: vocês não compreendem as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, não compreendendo. Eles eram estudantes da lei. Num certo sentido, eles eram estudantes da Bíblia. Eles eram estudantes dos livros dos profetas, da história de Israel, das andanças de Israel no deserto, Israel na época dos juízes, depois dos reis, dos profetas. Eles eram estudantes, eles estudavam os escritos, eles estudavam a história, eles estudavam a lei. E Jesus estava dizendo para eles que, apesar deles lerem, de estudarem, eles não compreendiam a lei de Deus, as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui existe assim dois aspectos interessantes. Primeiro, que a gente tem que entender Deus segundo as Escrituras. Deus não é algo que a gente entende pela cabeça da gente. Deus não é algo que a gente entende pelo que os outros dizem acerca de Deus. Deus não é alguém que a gente compreende porque fomos educados a compreender Deus de uma determinada maneira. As pessoas nos ensinam, falam muito sobre Deus. Nós vivemos numa época em que Deus virou moda. Acreditar em Deus, como diz Flávio Siqueira, é uma coisa assim que nos coloca dentro do círculo social. Acreditar em Deus nos faz bem. Acreditar em Deus virou um clichê social. E é mais fácil acreditar em Deus do que não acreditar em Deus. E a gente aprende a acreditar em Deus desde o berço, desde a infância, por educação dos pais, por educação dos avós, por tradição de família. Nascemos cristãos num país cristão, numa parte do ocidente cristão, onde o cristianismo católico ou protestante predomina. Não somos árabes, né, para acreditar em Maomé, e nem asiáticos para acreditar em Buda ou em Krishna. Nós nascemos num berço cristão. Então, naturalmente, nós acreditamos em Deus segundo o cristianismo, com Jesus Cristo sendo o Filho dele e a Bíblia sendo o que nós chamamos de Palavra de Deus. Mas Jesus disse que, apesar de toda essa compreensão humana que nós temos, natural, a gente pode não entendê-lo.
Errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras. Aí fica uma situação mais piorada, porque além de nós não conhecermos a Bíblia, não a lermos como nós a deveríamos a ler, quem lê, quem lê a Bíblia de forma assim muito sedenta, pode estar lendo de forma errada, pode estar lendo com óculos de interpretação errado. Então tudo que você é que nem aquela parábola, né? Aquela analogia da pessoa que olhava a roupa da vizinha no varal, estendida toda semana, a vizinha estendia a roupa toda semana no varal, e quem olhava pela janela da cozinha da vizinhança olhava a roupa amarelada, suja, né? Encardida, lavada, mas encardida. Até que um dia a pessoa sai da cozinha para chegar mais perto do lençol e da roupa que a vizinha estava estendendo no quintal, e ela percebe que não era o lençol que estava amarelado e sujo, mal lavado, mas era o vidro da janela da cozinha dela mesmo. E assim que a gente muitas vezes lê a Bíblia, a gente lê a Bíblia com o nosso vitral, com a nossa vitrine. A gente olha a Bíblia com os óculos que nos deram acerca do que se entende por Deus, por Jesus Cristo, por cristianismo. Geralmente são os óculos que nossos pais nos deram. A gente estuda Deus, entende Deus, crê em Deus conforme aquilo que nos ensinaram, seja de acordo com as Escrituras ou não. Então, às vezes, muito dos nossos ensinamentos de Deus que temos na nossa cabeça não passa de traumas, não passa de culpas, não passa de juízos humanos que foram transferidos para nós acerca de Deus, dos nossos pais. Nossos pais tinham as suas culpas, tinham os seus dramas, tinham os seus traumas, tinham a sua crença em Deus, e ela nos foi transferida. E a gente perpetua esse legado de Deus, dos nossos pais para os nossos filhos, e a gente não vai nas Escrituras, a gente não vai na Bíblia para saber se aquilo que eles nos diziam acerca de Deus, aquilo que eles entendiam sobre Deus, é o que diz as Escrituras. Então esse é o primeiro ponto ruim da nossa crença em Deus, da nossa fé em Deus, que muito daquilo que a gente sabe sobre Deus é coisa que nos foram transferidas por pessoas que não conheciam a Deus segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, não liam a Bíblia. Eles iam na missa, eles iam nos cultos das igrejas, eles tinham já traumas que eles carregavam de seus próprios pais, da sua própria educação, e vai sendo transferida de geração para geração, ideias errôneas de Deus, ideias pervertidas de Deus, e isso é muito ruim. Esse é um erro, esse é o primeiro erro, a gente conhecer a Deus não segundo as Escrituras. Esse é o primeiro erro, não segundo as Escrituras. A gente conhece a Deus a gente pensa em Deus e imagina Deus primeiro de acordo com aquilo que nos foi transferido pelos nossos pais. Segundo, aquilo que nós aprendemos de forma errada acerca de Deus. Às vezes num grupo, às vezes numa conversa, às vezes num livro que nós lemos, às vezes daquilo que nós imaginamos. Nós criamos Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Então, para uns, Deus é muito monstruoso. Deus é um ditador, Deus é um sádico que quer nos ver sofrer. Ou então, às vezes, Deus é um bonachão, né? Um sujeito gordo, preguiçoso, rico e próspero. E esse é o Deus que nós cremos, que aceita tudo, topa tudo, e a gente chama ele de o bom velhinho. Para alguns, Deus é parecido com a figura do Papai Noel, né? Na época do Natal. São criações de Deus. Então, esse já é o primeiro erro. Eu falei que existem 2 pontos aqui. Primeiro, que a gente aprende e a gente acredita em Deus segundo aquilo que a gente recebeu. Seja por meio dos outros, seja por visão da vida,
seja por traumas que nós passamos, enfrentamos, ou imaginações que temos e fantasias acerca de Deus. Esse é um erro. O segundo erro é a pessoa que conhece a Deus segundo a Bíblia. Ela lê a Bíblia, ela estuda a Bíblia, ela vai na igreja, ela vai na escola dominical, ela vai na catequese e ela está aprendendo sobre Deus. Mas ela aprende sobre Deus segundo aquilo que lhe é ensinada, como os escribas e fariseus. Eles tinham uma tradição, eles tinham regras, eles tinham preceitos, eles tinham doutrinas criadas em cima de determinados textos bíblicos. E eles ficavam dentro daquilo. Aí Jesus aponta esse erro deles, porque segundo o que eles tinham aprendido acerca de Deus, das Escrituras, do Messias, porque o povo judeu, os judeus estavam esperando o Messias, a figura de Jesus não se encaixava, a figura de Jesus não se enquadrava dentro daquilo que eles aprenderam em suas salas de aula, ali no templo, nas sinagogas, porque tudo foi muito dito e foi muito ensinado acerca de Moisés, dos 10 mandamentos, das leis, dos ritos e cerimônias, e a figura de Jesus Cristo não se encaixava naquilo que eles compreendiam acerca de Deus. Eles não entendiam, eles não entenderam o que Deus estava lhes dizendo pelas Escrituras. Tem muita gente assim também. São estudiosas da Bíblia, decoram textos bíblicos, elas foram doutrinadas, elas foram ensinadas, elas foram condicionadas dentro de determinadas teologias, conjunto de crenças, textos bíblicos. Eu cansei de ir em determinadas igrejas onde o pastor ditava textos após textos, não para revelar a verdade do texto, mas uma verdade que ele precisava falar e que tinha que ser embasada pelos textos bíblicos que ele estava mencionando. Então ele não pregava a palavra de Deus, ele pregava a palavra dele com base em textos bíblicos. Você consegue me entender isso? Há uma sutil diferença entre você ouvir o que Deus está dizendo e você ouvir o que o homem está dizendo, mas usando as palavras de Deus para confirmar ou corroborar o que ele quer dizer. Essa é uma sutileza perigosa. É uma sutileza que a maioria dos templos cristãos usam. Às vezes a palavra não é de Deus, a palavra é do homem, mas o homem precisa usar as palavras de Deus para... Só que nesse processo ele pega textos coerentes, condizentes com aquilo que ele quer dizer e encaixa, né? Encaixa. E era assim que os fariseus e os doutores da lei, era assim que os escribas faziam com a Bíblia. Eles não liam a palavra de Deus de forma livre, espontânea, sem os limites teológicos que eles tinham criado. Segundo as tradições, eles chamavam de tradição dos anciãos. E era um conjunto de regras, tradição dos anciãos. Eu tenho ali uma Bíblia judaica, hebraica, que ela é comentada por rabinos das sinagogas. Ela está ali e tem muitos textos bíblicos que é interpretado segundo o rabino fulano de tal. E aquilo ali é seguido pelo povo. Aquilo que o rabino interpretou é aquilo que o povo segue. E Jesus está falando para eles que eles erram ao fazer isso. Errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras. Vocês leem elas, vocês as estudam, mas vocês não a compreenderam. E por que vocês não a compreenderam? Porque vocês já chegam nela, já chegam nas Escrituras com a mente pré-condicionada. Vocês já chegam na Bíblia com aquele óculos dado ou pelo grupo que vocês frequentam, ou pelas doutrinas que vocês acreditam, pelos traumas que vocês têm.
Por que muita gente não lê a Bíblia? Muita gente não lê a Bíblia, mas conhece o Salmo 91, né? Que é um salmo de proteção. Não lê a Bíblia, mas conhece o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns textos da Bíblia essas pessoas conhecem, porque elas gostam desses textos. E é os textos que lhes dá conforto e lhes dá segurança de acordo com a necessidade que elas estão atravessando. Isso não é conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Isso é você usar a Bíblia de uma forma assim muito privada, pessoal e particular. E o apóstolo Pedro fala que as Escrituras não podem ser de particular interpretação. O apóstolo Pedro disse isso. Você não pode escolher textos para você. Se você quer conhecer as Escrituras, você não pode selecionar um conjunto de textos que sejam coerentes com aquilo que você está precisando ou sentindo naquele momento. As Escrituras não é de particular interpretação. Errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras. E eu estava lendo aqui, como eu disse, né, pensando nisso agora de manhã. Primeiro erro é que as pessoas têm uma interpretação acerca de Deus, uma ideia de Deus, que lhe foi passada por um legado, por uma descendência, pelo pai, pela mãe, pela avó, pela tia, pela igreja, pela religião, pelo cristianismo ocidental, por aquilo que ela aprendeu na escola, nos livros. Então ela pensa em Deus segundo aquilo, ou então segundo os traumas dela, segundo as culpas que ela carrega, segundo o entendimento que ela tem acerca de Deus, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que os que conhecem as Escrituras, num certo sentido, não as compreendem, porque se aproximam dela já com a mente pré-condicionada, com regras, com teologias próprias. Eu fiz teologia. Eu estive em 2 seminários teológicos na minha vida, né? Tem diploma, tudo. Mas você vê assim quão limitado é a teologia. Eu tive seminários bons teológicos, né? Eu podia mencionar aqui alguns nomes, mas não farei isso. Mas até a teologia, ela limita a Deus. Ela limita a compreensão das Escrituras. Ela é importante às vezes porque nos dá algumas ferramentas de interpretação, como entender a história, entender o contexto que aquilo foi dito. Nesse aspecto é importante a gente entender por que aquilo que foi dito naquela hora, naquele lugar, naquele momento e por aquela pessoa. Mas as Escrituras é mais do que isso, é mais do que um livro teológico a ser estudado. É a palavra de Deus. Deus tem que falar com a gente. E a gente precisa entender quando que... E Paulo nos dá, assim, 3 ferramentas interessantes que a gente pode usar para conhecer a Deus. Primeiro, Paulo fala que a gente pode conhecer a Deus pela criação. Deus pode ser entendido, compreendido, aceito pela criação. Por aquilo que ele criou, pelo céu, pela terra, pelo mar, pela vegetação, pela natureza, pelos animais. Tudo que foi criado por Deus, você pode entender o Espírito de Deus pela criação. Paulo diz isso, está lá em Romanos capítulo 1. A segunda forma de nós entendermos a Deus é pelas Escrituras, pela Bíblia, que já é uma aproximação mais cuidadosa, porque a Bíblia toda não traz só Deus, a expressão de Deus. A Bíblia é um livro cheio de histórias, cheio de guerras, cheio de conflitos, cheio de dramas humanos. A Bíblia é um livro cheio de leis e regras que foram dadas para uma determinada nação, uma determinada época, numa determinada circunstância. Por exemplo, as leis que foram dadas para o povo de Israel no deserto, elas mudaram quando eles chegaram em Canaã. As leis para o deserto, as leis que eles deviam obedecer estando no deserto durante aqueles 40 anos,
Estão na Bíblia, estão no livro de Levítico, de Números. Mas quando chegou em Canaã, quando chegou na terra prometida, eles não precisavam mais usar aquelas leis que eram do deserto. Por isso que existe o livro de Deuteronômio, que diz que é uma segunda lei. Não uma segunda lei porque Deus mudou as regras, mas porque agora eles iam viver uma situação diferente. Então existe isso. Então a Bíblia, no sentido geral e amplo, ela não nos mostra Deus apenas, mas ela mostra-nos um monte de situações, e pessoas, e circunstâncias, e dramas, e histórias, e situações diversas. Nesse aspecto fica mais difícil encontrar Deus assim. Mas Paulo fala que existe uma terceira forma de você entender e conhecer a Deus, que eu quero terminar. É através de Jesus Cristo. Porque tanto Paulo como João, como Pedro, chamam Jesus da palavra encarnada de Deus. Paulo diz que ele é expressão exata do ser de Deus. João diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, a terceira forma de você conhecer a Deus é conhecendo Jesus, estudando sobre Jesus, os seus ensinamentos, as suas histórias, a maneira como ele lidava com as pessoas, a maneira como ele lidava com os problemas, a maneira como ele lidava com as situações da vida. Se você aprender acerca de Jesus, você vai estar aprendendo acerca de Deus. Por isso que Paulo começa muito das suas cartas dizendo que ele chama Jesus Cristo, ele fala assim, o Filho de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é pai meu ou pai seu, ele é pai de Jesus. E quando eu creio no Pai de Jesus, eu creio no próprio Deus, eu creio no Deus certo. Está entendendo? Quando você crê no Pai de Jesus, que era Deus, você crê no Deus certo. E Jesus disse muitas vezes, quem vê a mim vê o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Assim como o Pai trabalha, eu trabalho também. O tempo todo ele se comparando ao Pai, dizendo que estava em perfeita harmonia e sintonia e sincronia com Deus. Então Paulo diz que a maneira mais perfeita, exata, Paulo, Pedro, João, eles ensinaram isso, que Jesus traz a imagem perfeita de Deus, ele incorpora a expressão exata de Deus. Então quando você conhece a Jesus Cristo, você conhece a Deus. E nesse aspecto, o Antigo Testamento, ele como que se desvaloriza. E não é eu que estou dizendo isso, o próprio livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, fala que a antiga lei, a antiga aliança, ela vai se desvalorizando na medida em que você conhece a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não é a Bíblia. Jesus Cristo é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é eterna. A palavra de Deus ela é imensa, infinita. A palavra de Deus, a Bíblia, eu vejo a Bíblia, depois que você conhece a Jesus Cristo, a Bíblia é como uma gota do oceano perto de Jesus. Ela traz as mesmas os mesmos elementos. Se pegar uma gota do oceano, os elementos orgânicos, minerais que estão naquela gota é a mesma que está no oceano, mas em termos de volume e de dimensão é infinito. Então Jesus, ele é o oceano, a Bíblia é a gota, né? A gota. Por que eu estou falando isso? Porque muitos idolatram esse livro. E o livro não é para ser idolatrado. Jesus disse, errais não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus também disse que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, eu vou dar uma série de estudos sobre essa questão de você compreender a Deus e entender a Deus segundo Jesus Cristo. E eu quero convidar você para estar comigo acompanhando essa série de estudos. Eu vou colocar assim como um grupo de estudos. Você quer conhecer mais a Jesus Cristo sem o óculos da religião ou óculos dos traumas humanos, mas
numa interpretação livre acerca de Jesus, eu quero convidar você para estar comigo. Será uma série de estudos. Eu vou estar denominando como sendo... eu tinha um nome, eu quero pôr um nome que você entenda, que quando você entrar nesse estudo, nesse vídeo, você vai estar seguindo esta sequência. Na verdade, eu quero começar com a intercessão de Jesus pela humanidade, lá em João capítulo 17. Então eu vou começar com esse tema, né? A oração de Jesus pela humanidade. Vai ser a sequência e depois a gente vai se estendendo e eu vou sinalizando o caminho que nós vamos tomar, tá bom? Que Deus abençoe você, espero que você tenha entendido esse vídeo e a gente se encontra. Deixa o seu like aqui no canal, né? Se você quiser deixar um comentário também e compartilhe, por favor, compartilhe com pessoas que você sabe, conhece e que estão assim querendo estudar a Bíblia, tá bom? Mas fique com o texto de Marcos capítulo 11, verso 24. Porventura não errais vós em razão de não compreenderdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Que Deus te abençoe. Tchau.